Mas eu tenho me incomodado muito. Todo o planejamento que a gente faz, tudo que a gente projeta, tudo que a gente vai ler, qualquer lugar onde Deus está agindo, qualquer igreja onde Deus está operando, qualquer povo que Deus está transformando, você vai ver e a realidade começa com oração. Mas às vezes, o que me incomoda é que a gente tem uma vida tão rotina que orar, fala irmão ora, ou a gente ouve a oração dos irmãos e é a mesma coisa. É aquele negócio de você pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou então você pegar um formulário pronto e só mudar a data e alguns detalhes. O resto está tudo preparado, tudo pronto. E eu creio que nós precisamos buscar mais e crer mais que realmente a oração não é mecânica, não pode ser mecânica. E eu gosto de ler a Bíblia, mas quando eu vejo na Bíblia que alguém está orando, falando com Deus, aquilo me chama muita atenção. Eu gosto muito dos momentos em que eu vejo a pessoa falar com Deus. Orar é falar com Deus. E é verdade que a coisa mais fantástica e maravilhosa que nós queremos é ouvir Deus nos falar. Ou é como um profeta chegar e dizer, olha, veio a minha palavra do Senhor. Mas eu creio que mais maravilhoso será para o povo de Deus quando realmente acreditar que esse povo acredita que cada vez que ele vai orar, que cada vez que um cristão abre a sua boca, as realidades se transformam. Porque quando a gente realmente alcança o coração de Deus, a oração não é a mesma coisa. Não quer dizer que quando eu tiver uma vida intensa de oração, todo dia vai ter milagre, todo dia vai ter coisa fantástica. Não, não é isso. Senão, não era milagre. Mas quer dizer que cada vez que eu realmente conseguir orar, crer e adentrar como diz Hebreus, ao trono da graça do Senhor, mesmo que nada ao meu redor mude, dentro de mim vai sair algo transformado e transformador. Porque ninguém que chega diante de uma grande autoridade como Deus o é, e sai de um papo com Deus, normal. Por isso que eu resolvi pregar sobre orações extraordinárias da Bíblia. E aí eu falei, puxa, mas se eu for ver quantas, eu não sei quantas tem. Mas toda oração não é extraordinária? Não, para mim não. Há orações cotidianas, há orações que são rotineiras até, mas há orações que impactam a minha vida e a vida dos outros ao meu redor. E aí eu falei, mas então eu vou ficar estudando o ano inteiro. Falei, não, então eu vou delimitar. E eu falei, eu vou estudar 7 semanas. Que afinal de contas, eu já disse aqui, né? 7 é um número santo, poderoso, milagroso. Então se eu fizer 7 semanas, alguma coisa transformadora vai acontecer. Se for 6, não vai. Se for 9, também não. 8 também não, mas 7 vai, com certeza, né? Então, 7 semanas, tá? E eu resolvi escolher 7 orações. Eu tô numa dúvida lascada, que a minha lista que foi aumentando. Eu tô com 20 na minha lista para eu escolher. E das 20, eu vou ter que escolher 7. Depois, quem sabe, a gente faz o número 2, né? Mas eu vou escolher 7 para a gente começar a estudar. E depois a gente muda o assunto e vai para outra forma. Mas eu quero escolher 7 orações que impactam. Por que eu digo extraordinárias? Porque realmente elas têm algo de extraordinário. E a primeira delas, ela não estava na minha lista como a primeira, mas como domingo eu preguei em Josué, eu falei, então eu vou aproveitar que eu já preguei domingo em Josué, e aí já vocês estão com, pelo menos os que vieram, né? Estão com a mensagem um pouco fresca na cabeça, eu vou pregar em Josué. Abra a tua Bíblia lá em Josué capítulo 10. Hoje eu quero falar com você sobre a oração que afasta a noite. A oração que afasta a noite. Espero que no final você entenda o que significa isso. Mas abre lá em Josué capítulo 10. Eu vou ler alguns poucos versículos, mas depois eu tenho que explicar até o capítulo anterior. Mas eu vou ler só versículo 7 em diante. Josué partiu a Gigal com todo o exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, Deus disse a ele, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos e nenhum deles conseguirá resistir a você. E depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué apanhou de surpresa aqueles homens. O Senhor lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs uma derrota em Gibeon.
Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e o mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Versículo 12. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Ou seja, Josué orou. E está aí no versículo 12 e 13 a oração de Josué. Qual foi a oração dele? No meio da batalha, ele para e ora: Sol, pare sobre Gibeão. E você, ó lua, pare sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro ele não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, Deus lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Amém? É ou não é uma oração extraordinária? É ou não é um negócio fantástico? No meio de uma guerra, no meio de uma batalha, e o negócio está pipocando, está feio. Aí o homem de Deus, Josué, vai lá, olha para o céu e fala: sol, para, lua, fica quieta. E diz o versículo seguinte que por quase um dia, e é lógico, é uma poesia, a gente não sabe por quantas horas, mas diz o texto bíblico que o sol parou, ou seja, a noite não chegou. Mas para você entender o que eu quero chegar na mensagem, preste atenção que eu vou ter que ser bem resumido, porque o nosso tempo mais curto na quarta-feira, né? O que foi que aconteceu aqui? Para você entender, você tem que voltar para o capítulo 9. Lembra que eu preguei domingo? Capítulo 3, né? Josué estava cumprindo a promessa de Deus. Olha, eu vou dar uma Canaã para vocês, uma terra nova para vocês. E aí no capítulo 3 nós vimos que eles passaram o Jordão, atravessaram o Jordão e ali eles começaram a conquistar a terra prometida que Deus tinha dado para eles. Eles chegaram, eles conquistaram Jericó, aí logo depois eles foram para uma cidadezinha pequena chamada Ai e levaram a surra, apanharam, porque desobedeceram a Deus, foram lá, voltaram para Deus, perguntaram, Deus consertou, vai lá, vence, eles venceram. E assim que eles venceram essa segunda batalha, capítulo 9, eu não vou ler, mas só para você entender, diz assim, olha, quando souberam os reis que tinha acontecido lá em Jericó, quando o pessoal ficou sabendo o que tinha acontecido, as vitórias que Deus tinha dado para Josué, teve um povo que veio de longe, os Gibeon, os habitantes de Gibeon, falaram o seguinte, ó, vamos lá e vamos ver se a gente detém esse povo, porque Deus vai dar vitória para eles por onde eles passarem. E a gente está no meio do caminho, ou seja, Josué estava vindo, ia passar por Gibeon e ia derrubar todo mundo. Aí os gibeonitas foram lá e fizeram o seguinte, se vestiram diz a Bíblia aí, né? Pano de saco velho, ou seja, roupa bem gasta, tudo gasta, empoeirada, sandálias tudo rasgada, pegaram uma sacola e colocaram pão borolento, ou seja, pão, né, parecia velho, e chegaram lá, nós estamos vindo de longe, estamos muito longe, por favor, nos ajuda, e o povo de Israel caiu na lorota deles, porque eles enganaram a Josué e o seu povo, e disseram assim, nós estamos longe daqui, faz um pacto com a gente, olha, nós somos de longe, então, por favor, promete que vocês nunca vão guerrear contra a gente. E olha o versículo 14, do capítulo 9, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com ele, garantindo poupar-lhes a vida dos líderes da comunidade. Preste atenção, não consultaram ao Senhor. Eles eram inimigos, eles estavam na próxima cidade, era deles. Mas como eles sabiam que iam perder a guerra, eles chegaram e disseram, não, nós vamos de longe. E aí Josué foi lá, ficou com dó, falou, não, tudo bem, beleza. A gente promete que a gente nunca vai guerrear contra vocês. E aí Deus veio, deu uma bronca em Josué, falou, olha, vocês erraram. Porque eu disse que era para vocês passar e derrotar e pegar todo lugar, e tudo ia ser de vocês, e vocês não deixar nenhum inimigo no meio do caminho, porque se deixar, eles vão atrapalhar vocês depois. E Deus deu uma advertência, dizendo, olha, vocês erraram.
E por causa disso, tá aí o versículo, eles fizeram um pacto de paz. Tá bom, a gente não vai bater em vocês. Aí Josué falou, vocês mentiram, vocês enganaram a gente. Tá bom, a gente não vai matar vocês, a gente não vai guerrear contra vocês, mas vocês vão ser escravos da gente. Vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Nós vamos usar vocês até não querer mais. E eles falaram, tudo bem, contanto que vocês não matem a gente. Por quê? Diz o texto bíblico, eu não li, porque eles sabiam que Deus tinha prometido que ia dar vitória por onde Josué passasse. Tá bom, passou o capítulo 9, aí vem o capítulo 10. Como que começa o capítulo 10? O rei de Jerusalém e mais 5 outras cidades ali daquela região falaram assim, opa, pessoal lá de Josué, os israelitas fizeram um pacto com Gibeon. Agora Gibeon está no time deles. Ele jogava no nosso time. Éramos inimigos daquele povo lá. Agora o Gibeon está no time deles. Então vamos fazer o seguinte. Antes que eles cheguem aqui, vamos lá e vamos guerrear contra Gibeon. Vamos dar uma surra naquele povo. Vamos matar todo mundo. E aí os 5 reis se uniram. Falaram, vamos lá. E vamos matar esse pessoal de Gibeon. E quando os 5 exércitos vieram contra aquela cidade, eles mandaram um recado rapidinho para Josué. Josué, você prometeu que ia cuidar da gente. E eu estava lendo, quando havia um acordo de paz naqueles dias, o exército maior era obrigado a ajudar o exército menor se ele fosse atacado. É por isso que eles mandaram um recado dizendo, vem socorrer a gente. O pessoal está vindo guerrear contra a gente, então por favor, venha logo socorrer a gente. E aí é o grande problema, quando você não destrói os seus inimigos, você tem que lutar por eles um dia. Você gasta energia com eles. E a Bíblia diz que Josué falou, beleza, estou indo. Mas agora ele está indo porque ele fez um pacto, e diz aí o texto bíblico, eu não li, mas ele falou assim, eu fiz uma aliança em nome do Senhor. E aí ele começa a ir para a guerra, e alguns do povo dizem assim, mas a gente não devia ir. Mas a gente não devia fazer paz com esse povo. Mas ele disse, mas eu dei a minha palavra em nome de Deus. É por isso que no versículo 8, Deus diz assim, pode ir Josué, pode ir porque eles não vão fazer mal para você. Eu vou dar vitória sobre todos eles. E eu estava lendo um comentário hoje, achei engraçado, que ele fala assim, é interessante quando Deus usa as circunstâncias. Aqui ele disse, o comentarista usou, eu acho que Salmo capítulo 2, como Deus é fantástico, né? Como nessa hora, provavelmente os 5 se uniram e falaram, vamos lá, vamos dar uma surra nesse povo de Deus aí. E ele diz, Salmo 2 diz assim, os reis da terra conspiram unidos contra o Senhor. E dizem, vamos fazer em pedaço, vamos acabar com eles. E diz o versículo 4, do trono do céu, Deus ri e caçoa deles. Presta atenção numa coisa aqui que não está na minha lição ainda, que eu quero chegar logo. Mas eu acho muito interessante isso aqui. Josué está defendendo um povo inimigo, porque ele cometeu um erro. Ele fez um pacto com quem Deus não queria que ele fizesse. Mas mesmo assim Deus o abençoa, porque Deus não é um Deus que fica martelando os meus erros. Ele tem propósitos maiores, para inclusive usar a minha vida. E é interessante que Josué ia ter que ir de cidade em cidade para derrotar essas 5 cidades. E de repente as 5 se unem e falam, vamos acabar com o povo de Deus. E Deus lá do céu dá uma risada, fala, ai que bom, vocês estão economizando o serviço para mim. Num dia só eu vou fazer meu povo vencer vocês 5 tudo uma vez. Como Deus pega os nossos erros e conserta as coisas. É por isso que ele fala para Josué, pode ir Josué, pode ir porque eu vou dar vitória para você. E aí, Josué vai. É isso que acontece. Ele vai, uma noite inteira, diz o versículo 9, eles marcham, surpreendem o exército inimigo, e mais do que surpreender, no versículo 11, diz que Deus vence a maior parte da batalha, porque no meio da guerra, presta atenção, eles andaram a noite inteira, e guerrearam o dia inteiro, devia estar muito cansado. Deus viu, vocês estão precisando de uma ajudinha aí. Deus mandou começar a cair pedra do céu. E diz o versículo 11, que morreu mais gente com as pedras que Deus mandou do que com a espada do povo de Israel. Ou seja, foi Deus quem ganhou essa batalha. E chega no versículo 12 e 13, chega a oração. Por que Josué fez a oração? Porque ele começou a batalhar. Presta atenção, ele andou a noite inteira. E diz o texto bíblico que por causa da surpresa, ou seja, aqueles exércitos não esperavam que Josué fosse chegar tão cedo, eles foram surpreendidos. Ele usou de uma estratégia de guerra.
E aí ele surpreendeu, e a surpresa fez com que ele tivesse vantagens. Só que no meio da luta, está lutando, tem muito mais gente do outro lado do que do povo de Israel, do que o exército de Josué. Deus faz um milagre, não é? Porque o primeiro milagre desse texto é isso, começa a cair pedra do céu, mas mata só os inimigos. Não mata o exército de Josué, mata só os inimigos. Só o exército adversário que começa a morrer. Só que aí Josué dá uma olhada e fala, vixe, mas tem muita batalha ainda, e a gente tem que acabar esse negócio hoje, porque se chegar a anoitecer, esse exército, esse povo que está tudo reunido aqui, nós estamos começando a vencer essa guerra, Deus já ajudou a gente, mas se anoitecer, eles fogem. E eles fugindo, vai ser mais difícil para a gente depois, eles vão se reorganizar, eles vão buscar mais amizades, eles vão buscar outras alianças. Eu tenho que acabar com esse negócio hoje. Eu tenho que acabar com esses inimigos agora. Eu não posso deixar escapar essa vitória hoje. Mas ele deu uma olhada e falou, não vai dar. É por isso que ele levanta a voz e ora. E a oração dele é muito simples. Sol, para. Lua, quieta. Em outras palavras, ele disse, Deus, dá um tempo. É interessante que ele faz, e a Bíblia diz, ele faz uma oração. Versículo 12, ele ora a Deus. Mas ele se dirige aos astros, a quem faz o dia e governa a noite, o sol e a lua, como que diante de todo o povo, ele fala em alta voz, para que todo mundo ouça, ele dizendo, olha a palavra do nosso chefe, olha a oração do nosso general, olha a autoridade que ele tem. Deus primeiro, esse Deus que mandou ele ser o nosso líder, ele já nos ajudou mandando pedra na cabeça dos inimigos, e agora, pela autoridade desse Deus, ele está mandando o sol parar. E os escritores, os estudiosos que eu li, todo mundo diz assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe realmente se o sol andou mais devagar, se ele parou, ou a gente não sabe se foi só uma sensação que eles tiveram, que o dia ficou mais comprido. Eu não sei, eu sei que a Bíblia diz que foi um milagre e uma intervenção de Deus. Eu sei que é verdade que aquilo que não dava para acontecer naquele período, Deus fez acontecer. E na palavra do poeta, e principalmente dos livros de história, que ele diz aí no versículo 14, né? Está escrito lá no livro de Jassar, que era um livro de história dos seus dias, o sol parou por um dia. E não só foi escrito isso, mas lá nesse livro de Jassar, que foi um historiador, ele diz assim, nunca aconteceu na história da humanidade, e nem vai acontecer depois um dia igual esse. Esse dia foi extraordinário. Esse dia foi único. Por quê? Porque nesse dia, ele coloca duas coisas, né? Ele fala, Deus atendeu um homem. Não foi Deus que está dizendo, foi o historiador que está escrevendo. Está no livro de Jassar. Mas o historiador de fora está dizendo assim, o general levantou a voz, pediu para Deus, e Deus obedeceu o general. Olha como um homem voltado e obediente a Deus faz também com que o coração de Deus se volte às palavras dele. É uma oração ousada. É dizer, para! E parou. É por isso que ele faz a última afirmação, dizendo assim, não temos dúvida, versículo 14, Deus estava lutando por Israel. Foi uma oração fantástica, não foi só, dá mais umas horinhas para nós, dá mais um tempo para a gente, não, ele usou de poesia, ele usou de inteligência, ele falou de coisas interessantes, e ele principalmente moveu os outros a dizerem, olha só como Deus faz as coisas. Olha como aquele homem que estava obedecendo a Deus, conversou com Deus e as coisas acontecem. Foi mais ou menos como Jesus fez. Para, vento! Quieta, mar! E os discípulos olharam e disseram, que homem é esse? Que a natureza obedece? Que as coisas deste mundo obedecem? Que homem fantástico é esse? Que autoridade que ele tem? Mas deixa eu ir para frente, que é duas lições que eu preciso passar para você desse texto, para a nossa mensagem, para a nossa noite ter razão de ser. Duas coisas. A primeira, eu intitulei a mensagem dizendo a oração que afasta a noite. Porque Josué olhou e falou assim, bom, se o sol se pôr, a noite vai chegar. Se a noite chegar, eu perco a batalha. Ou, eu posso não perder, mas eu deixo de vencer. O que é a noite?
A noite não é o tempo das batalhas, mas a noite é um tempo descrito na Bíblia como os tempos difíceis. O Salmo 30, versículo 5 diz o quê? O choro pode durar, o choro pode durar. A noite tem esse quê bíblico de trevas, de escuridão, de tristeza, de medo, de sombras da morte. Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pela vale de sombras, de escuridão e de morte. A noite é um tempo de incertezas, de medo. É por isso que os discípulos lá em Lucas 24, depois que Jesus ressuscita e eles estão andando, e aí conversam com Jesus, e de repente Jesus diz assim, agora eu vou embora. E eles falam, não, a noite se aproxima, fica conosco. Em outras palavras, eles estavam dizendo, olha, o dia está acabando e, por favor, à noite, a gente precisa de mais companhia, a gente precisa estar junto. Porque a noite é sinônimo de incertezas. A noite é sinônimo de empecilhos. João capítulo 9, versículo 4. Jesus diz assim, eis que a noite se aproxima. E quando a noite se aproxima, não dá para trabalhar. Por isso, vamos fazer a obra enquanto é dia. Porque quando a noite chegar, a gente não consegue mais guerrear, a gente não consegue mais trabalhar, a gente não consegue mais produzir. A noite vem. Foi Jesus que disse, então vamos aproveitar enquanto é dia. A noite, na Bíblia, é o momento em que o ladrão ataca. Olha lá, Mateus capítulo 24, 43, 1 Tessalonicenses 5, 2. Jesus diz lá em Mateus 24, se o dono da casa soubesse à noite que o ladrão vai atacar, ele ficava de vigia. Porque o ladrão espera acabar a claridade, acabar a luminosidade, o dia ficar escuro, ficar noite, você ficar cansado, você ir dormir, você baixar guarda, e quando você baixa a guarda, o ladrão ataca. Noite é o tempo de fraqueza, noite é quando a gente está desprevenido, noite é o tempo que nós mais estamos fragilizados, noite é o tempo que a gente mais, infelizmente, mais propício para se afastar do Senhor, do Mestre. Mateus 26, 31 e 34. E o Paulo vai dizer depois em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, ele diz, na noite que Jesus foi traído. Mateus 24, 31 e 34 diz que, chegando a noite, foi o momento que os discípulos abandonaram, ou seja, chegou a noite, os discípulos, carcaram fora, deixaram Jesus sozinho com os soldados. No meio da noite foi que Pedro negou que conhecia Jesus. É a noite, quando a luz não está brilhando, ou a nossa fé não está aquecida, que nós negamos a Jesus, que nós abandonamos a palavra, que nós os afastamos. Romanos capítulo 13, versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, versículos 5 e 7, diz que a noite é o momento em que a gente faz as obras das trevas. Paulo está dizendo, não sejam como pessoas da noite, que têm obras das trevas, que pecam, que desagradam a Deus. É no escurinho do cinema, é quando os olhos não veem. O apóstolo Paulo diz que é nessa hora que as obras das trevas, que nós nos tornamos mais longe do propósito de Deus. O que é uma oração que afasta a noite? É a oração de um servo que está dizendo, eu estou vencendo, eu estou batalhando, eu estou obedecendo a Deus, eu estou caminhando naquilo que Deus tem para mim. Mas se eu deixar a noite se aproximar, se eu me afastar do Senhor, se as tentações me sucumbirem, eu vou perder a batalha. Eu vou me apoderar do medo, ou vou deixar o medo se apoderar de mim, eu vou me afastar, eu vou duvidar do Senhor. Como os discípulos fizeram, eu disse aí em Mateus 24, é na noite. É por isso que Josué ergue sua voz e brada, para sol, não deixe a noite se aproximar, porque se a noite se aproximar, a gente não vai ter a vitória que tem que ter.
A gente não vai ver mais o adversário, o ladrão vai vir e vai atacar. A fé vai desvanecer, eu vou trair a Jesus. Você me entendeu? Para encerrar, quando é que uma oração tem o poder de afastar a noite? Quando as trevas da dúvida se aproximar, quando as trevas ou o ladrão vier na meio da noite tentar cutucar e roubar a sua vida, quando o temor do Salmo 23 se aproximar no meio da noite da tua vida, quando é que uma oração vence ou afasta a noite? Josué fez isso. E eu tenho 4 lições que eu aprendi na lição de Josué. Primeiro, quando a gente ora depois de ter aprendido. Capítulo 9, Josué estava diante de um povo, viu as circunstâncias, os seus olhos viram que as roupas daqueles homens, que o pão daqueles homens estavam velhos, e disse, tudo bem, eu posso assumir um compromisso. Mas a Bíblia diz, eles não consultaram ao Senhor. Mas Josué não perdeu a possibilidade de continuar. Josué não foi destituído. Deus disse, escuta, você aprendeu, então segue em frente. Vida cristã é aprender com os erros da vida. Vida cristã não é feita de só acertos. Nós somos humanos, nós erramos e às vezes tomamos decisões erradas, escolhas erradas. Nos empreendemos em alianças erradas, como Josué tinha feito. Mas depois que Deus chega, abre o horizonte, nos ensina, e Ele diz, você aprendeu, você se arrependeu do seu erro, você está disposto a caminhar outra vez, então beleza, segue adiante. Não se esqueça de aprender com os seus erros, porque aquele que não aprende com os seus erros pode voltar a errar outra vez. Segunda coisa é a obediência, versículo 8 que eu disse, né? Jesus virou para ele e falou assim, pode ir. São 5 reis contra você, não tem problema. Pode ir, eu estou indo com você. Pode ir, eu vou dar vitória. No capítulo anterior era um só e ele errou. É interessante que no capítulo 4, né? Eles vão em Jericó e derrubam um muro maravilhoso, imenso, grande. E vencem uma batalha que era quase invencível sobre Jericó. Aí um capítulo seguinte, vem uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. E Ai, eles erram e perdem a batalha. As batalhas que nós espiritualmente perdemos não são aquelas que são mais difíceis, são aquelas que a gente não obedece à palavra de Deus. Agora Deus está dizendo assim, não tem problema, são 5, eu estou com vocês, pode ir. A oração que afasta a noite é aquela que é submissa à vontade do Senhor. Deus, o Senhor está comigo nisso? Deus, o Senhor me abençoa nesse negócio? Deus, o Senhor me abençoa nessa direção? Deus, eu posso fazer? E quando a gente assim o faz, a gente vence. Terceiro, a oração que vence e afasta a noite é uma oração que também usa de estratégia. Josué orou, Josué ouviu Deus falar, vai, mas ele foi, ele não ficou parado. Ele usou de inteligência e ele usou de uma estratégia, ele pegou o inimigo de surpresa, e porque pegou de surpresa, começou a vencer a batalha. E diz a Bíblia que eles andaram e marcharam a noite inteira e lutaram o dia inteiro. O que quer dizer que não basta só eu orar e deixar que Deus faz tudo. Tem a minha parte, tem a minha marcha, tem a minha luta. Eu também estou lutando, eu estou pensando, eu estou me esforçando por aquilo que eu realmente quero e preciso vencer. Eu estou me esforçando para afastar essa noite da minha vida, ou eu não estou fazendo nada por isso? E por último, tem ousadia. Tem ousadia para um homem voltar para o céu, olhar para o sol e dizer, para! Das duas uma, ou esse homem vai ser considerado muito ousado, com muita fé, ou vão dizer que ele é doido. Normalmente é assim. A ousadia demanda coragem. E normalmente a gente às vezes tem tanto medo de pedir com ousadia. Hoje, encerrar minha palavra, eu perguntei para Deus, Deus, qual tem sido minha oração de ousadia? Quando foi a última vez que eu orei com ousadia? E olha, eu tive que me esforçar para lembrar algumas vezes que eu acho que foi um pouquinho ousado. Porque parece que a gente perde a coragem de confrontar o impossível. De acreditar no impossível que Deus pode fazer. Porque Deus continua podendo fazer impossíveis. Amém? A oração que afasta a noite. Todo mundo aqui tem noites na vida. Todo mundo aqui tem vales de sombra e de morte.
Mas todo mundo aqui pode ter uma oração assim, extraordinária, que nos dá vitória sobre os momentos mais difíceis da vida. E eu espero que a gente possa ter ousadia para isso.